Paz do Senhor, aqui é o pastor Anderson Teixeira. Queria deixar mais uma mensagem de reflexão para aqueles que supostamente possam se interessar pelo nosso conteúdo. Está em Salmo, capítulo 2. Esse salmo do capítulo 2, ele é um salmo messiânico. E a epígrafe desse salmo está dizendo a rebelião das gentes e a vitória do Messias. A rebelião dos povos e a vitória do Messias. Esse é um salmo completamente messiânico, um salmo que narra a vitória do Messias, do Rei Eterno. Três pontos que eu quero já salientar. Esse salmo de Davi. Embora o texto, a introdução, não fale que esse salmo seja de Davi, mas ele é de Davi. O escritor Lucas vai escrever em Atos, capítulo de número 4, verso 25, 26, que esse salmo, Lucas vai afirmar que esse salmo é de Davi. No capítulo 4 de Atos, verso 25 e 26. Certo? Já para a gente ter uma conclusão mais exata, não tomamos muito tempo, esse salmo de número 2, ele se divide assim. Essa divisão sobressai entre as suas entrelinhas da seguinte forma. O salmo de número 2, do verso 1, verso 1, 2 e 3, expõe a rebelião dos povos, e os povos procurando se afastar, se desconectar, se desvencilhar do Senhor e do seu ungido, certo? A rebelião dos povos contra o Senhor e contra o seu ungido. Também sobressai do texto não só a rebelião do povo, mas também algo muito interessante. No verso 4, aquele que habita nos céus, o Senhor zombará deles. Os céus zombará dos rebeldes que querem se desligar de Deus, que dizem que não precisam de Deus, que por causa do avanço tecnológico, do crescimento científico, do desenvolvimento intelectual da humanidade do século XXI, muitos acreditam que não precisam de Deus, do seu Cristo, da religião, da Bíblia. Não precisamos disso para ser feliz. Só basta termos liberdade. Liberdade para ter os nossos prazeres satisfeitos, que nem em Sodoma e Gomorra. Então, eles buscam a satisfação dos seus prazeres, e para isso eles alegam que não precisam de Deus com as suas regras. Mas o Senhor zombará deles naquele dia que entrar em juízo contra eles. Mas também o Senhor esse salmo não só mostra os céus rindo daqueles que desprezam o Senhor e o seu Cristo, mas esse salmo também apresenta o Senhor aconselhando eles. Aconselhando ao quê? No verso 10 do Salmo 2 tem um conselho. Está dizendo: agora, pois, ó reis, sedes prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Vocês aí, autoridades da terra, sede prudentes, deixai que eu vos instrua. O Senhor está dando um conselho para eles. Mas hoje em dia as pessoas estão dizendo: não precisamos de religião, não precisamos de Deus, não precisamos de Cristo, não precisamos da Bíblia. Muitos estão dizendo: essa Bíblia está ultrapassada, esse livro é um livro ultrapassado, tem muitas coisas que tem que ser mudadas. Até pastores, pessoas que dizem que é pastor, está dizendo que tem que atualizar a Bíblia, que a Bíblia tem muitos pontos que já se encontram ultrapassados e que precisa ser atualizada, porque ela tem que acompanhar o desenvolvimento da humanidade e tal, mas não tem nada a ver. A palavra de Deus se renova todos os dias. Nós temos que entender isso. Esse salmo é um salmo messiânico, onde descreve também o ungido do Senhor, o Rei Eterno, que vai reger. Eu porei ungir o meu Rei sobre o meu santo monte. Quem está falando aqui é o Senhor, usando a boca de Davi, que ungiu um rei, o seu santo rei.
Ele diz assim: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Deus usando a boca de Davi para profetizar acerca de Jesus e o próprio Deus utilizando a boca de Davi dizendo assim, olha, eh, eh, tu és o meu filho, hoje eu te gerei, dizendo para Cristo, né? No Novo Testamento, esse salmo, ele é citado no Novo Testamento cerca de 18 vezes no Novo Testamento. E ele mostra que, que foi o Senhor que ungiu Jesus como rei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. O Senhor falando para Jesus, né? Esse salmo é um salmo messiânico. Deus está usando a boca de Davi. E quando Jesus entra para ser batizado, ele vem para ser batizado por João, depois após ser batizado, o céu se abre e ali é visto como uma forma de uma pomba, o Espírito Santo descendo, e aí depois também se ouve dizer, eis aí o meu filho amado, em quem o meu espírito se compraz. E aí lá também Deus afirma que Cristo é o seu filho, que Jesus é o seu filho, né? Esse salmo é um salmo messiânico que mostra a rebeldia das nações contra o Senhor Deus e contra o seu ungido, contra o rei está levantado pelo Senhor, que é Cristo. Mas não importa. A Bíblia está dizendo que por mais que o homem despreze o Senhor e o seu Cristo, o Senhor zomba deles. O Senhor zombará deles. Naquele dia que o Senhor tiver que entrar em juízo com as nações, ele vai rir dos povos. E não tem quem suporte o dia do Senhor, o dia que o Senhor há de entrar em juízo com a humanidade, né? Sabemos que quando Cristo, antes de Cristo estabelecer seu reinado milenal na terra, as nações o anticristo juntará as nações rebeldes da terra para fazer guerra contra o Cristo do Senhor, mas ele as extirpará com o sopro da sua boca, e nós sabemos que o Senhor sairá vitorioso contra esta guerra. Então, esse salmo maravilhoso, ele tem muita coisa aqui tremenda e profunda a nos ensinar. Amém? Fique com esse salmo. Examine aí, você que pode examinar, Salmo 2. E por fim, esse salmo ele traz a mesma colocação do Salmo 1, bem-aventurado. Ele termina dizendo que bem-aventurado todos aqueles que nele confiam, né? Ele termina trazendo uma bem-aventurança, como o Salmo de número 1 também termina. O Salmo de número 1, ele fala que número 1, verso 1, fala de bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e ele, no começo, o Salmo 1 fala isso, mas o Salmo 2 termina falando dessa bem-aventurança. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Bem-aventurado é todo aquele que no Senhor confia. Entendeu? Fique com essa palavra, medite nela dia e noite, porque ela te dará vida.